Saúde os irmãos que estão no templo, que estão em casa. Passamos mais uma noite de oração e reflexão da palavra de Deus. Aproveite esse tempo, meu irmão, aproveite esse espaço que Deus está nos concedendo para que nós possamos aí ler a palavra de Deus, cantarmos, orarmos, lembrarmos um pouco daqueles que precisam da nossa oração. Antes, porém, gostaria de fazer alguns avisos. O primeiro deles é agradecer aos irmãos que têm nos ajudado aqui na igreja, têm ajudado essa transmissão. Lembrando também que as nossas transmissões, por exemplo, hoje é quinta às 18 horas, domingo às 18 horas. Em domingo é culto presencial e online. Então, você nos acompanha aí, deixa o seu recado aí, deixa a sua mensagem nos nossos canais. Nós também queremos avisar sobre a cesta básica. Se você tiver algum alimento, nos avise que nós vamos buscar. Também, irmãos, nesse dia, quinta-feira, hoje, nós começamos uma campanha para arrecadação de roupa de frio, né? Também não é só roupa de frio, não. Se você tiver outros tipos de roupa, você pode colocar numa sacola e nos avisar da mesma forma como que está acontecendo com a cesta básica. Você pode nos avisar que nós iremos buscar, tá bom? Então, ajeita a sua sacola aí de coberta, de lençol, de roupas, casacos, né? Principalmente está chegando frio aí, já deu a primeira mostra de como será o frio, então nós estamos arrecadando essas roupas de frio. Nos ligue também que nós iremos buscar, tá bom? Iniciamos a campanha então para recolhimento de roupas e agasalhos. Então, irmãos, feito isso, vamos ler a palavra de Deus. O texto, nós estamos continuando na parábolas, as parábolas de Jesus. Nós já falamos sobre a parábola da semente, falamos sobre a parábola do joio e o trigo, e agora nós vamos ler duas parábolas, né, que falam da mesma coisa. O texto é Mateus 13, 31 a 33, é a parábola do grão de mostarda primeira, e depois é a parábola do fermento, que ela vai refletir sobre o reino de Deus. Então a parábola diz assim, Mateus 13, 31 a 33. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, e crescia. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Parábola do fermento. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, irmãos, nós refletimos aqui, Jesus falando em parábolas aos seus discípulos, ele então conta essa parábola para falar do reino de Deus. Nós podemos analisar essa parábola da seguinte forma: ela é, primeiro, como um grão de mostarda, pequena, né? E assim começa o reino de Deus também. Quando ela começou com uma igreja pequena, né? 12, 70, e depois foi. Se a gente for olhar Apocalipse depois, esse reino de Deus, então, ele vai crescer, porque se ajunta todas as nações nessa árvore que vai se formar o grande reino de Deus. A segunda parábola é a mesma coisa também. Ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas da farinha até ficar tudo levedado. O que acontece com o fermento também, né? Quando é colocado num punhado de massa. Nesse punhado de massa, colocando-se o fermento, ela vai crescer e vai tornar-se grande e vai fazer muitos pães. Então, assim é o reino de Deus também, que começa pequeno e depois ele se torna grande. Como eu já disse, começou com 12, 70, 3.000, e assim no Apocalipse nós vamos ver milhares de milhares chegando ao reino dos céus. Então, nós trabalhamos nesses dias para aumentar o reino de Deus, né? Crescer o reino de Deus, com pessoas que chegarão, e nós teremos então que acolher todas essas pessoas que chegam
nessa árvore que chega para ser acolhida, para sentar embaixo da árvore, para desfrutar da árvore que é o reino de Deus. Feito isso, irmãos, para o louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 312, Há Trabalho Certo. Pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho aqui, Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Mesmo que humilde, sendo para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, faz-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Prosseguindo, irmãos, a nossa reunião de oração e reflexão, vamos orar a Deus, sabendo que Ele está nos ouvindo, Ele é soberano para responder às nossas orações nesse dia de oração e reflexão da Palavra de Deus. Abaixe sua cabeça aí na sua casa, falemos com o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, aqui estamos nós mais uma vez, fazendo, Senhor, o trabalho a qual o Senhor colocou em nossas mãos. E agora, Pai, como falamos do reino do Senhor, que começou pequeno, nós, ó Deus, pensamos que somos pequenos, mas a Tua igreja, ela cresce dia a dia. A cada momento o Senhor acrescenta nessa árvore, Senhor, pessoas que irão Te cultuar, pessoas que irão crer no Senhor. Nós queremos, Pai, contribuir para que esse reino cresça mais e mais, e que nós, ó Deus, possamos louvar o Senhor por isso, Pai. Para a glória do Senhor, para melhoramento da
das pessoas que chegam até Ti, Pai. Nós pedimos que o Senhor abençoe-nos, Deus, nesse momento onde iremos fazer a reflexão da Tua palavra. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão ouvindo, que estão vendo, e, ó Deus, fale conosco, Pai, através dessa mensagem, dessa noite, Pai. Guarda-nos, Senhor, livra a gente de todo mal. Também queremos aqui, ó Deus, confessar, Senhor, os nossos pecados, que às vezes fazemos, às vezes por omissão não fazemos aquilo que temos que fazer, e às vezes, Pai, por pensamentos, nós também praticamos, ó Deus, o pecado. Nós recorremos até o Senhor, porque o Senhor é o único capaz de perdoar os nossos pecados, e nós, ó Deus, continuarmos a Te adorar, a Te buscar, e o Senhor também, ó Deus, não desiste de nós, a cada dia trabalhando em nossas vidas, para que possamos ser varões perfeitos, ó Deus, na Tua presença, até o dia que o Senhor voltará. O Senhor disse que começou uma obra em nós, irá de terminar, e nós, ó Deus, temos que ter paciência conosco. O Senhor tem paciência conosco, e assim, ó Deus, nós podemos prosseguir. Perdoa o pecado da Tua igreja, Senhor, que ora neste momento. Nós oramos, Pai, e pedimos todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Para edificação, irmãos, da igreja nessa noite, nós vamos ler o Salmo de número 139. Abra sua Bíblia aí. São alguns versículos que nós queremos ler e fazer uma avaliação. E a pergunta hoje para nós é uma pergunta para a gente responder. Quem somos nós é o título da nossa reflexão. Salmo 139. O Salmo 139 ele diz assim: Deus onisciente e onipotente. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas mãos são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso, ou que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse em sede aos grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomaram, ó Deus, desses cabos o perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como os Teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja a palavra do Senhor que nós lemos nesse momento. É dessa palavra, irmãos, que nós queremos tirar essa reflexão, perguntando quem somos nós, né? Então, nessa noite nós começamos dizendo assim, quem somos nós? Quem somos nós diante de todas as coisas que nós temos para fazer? Nós, então, podemos olhar de Gênesis a Apocalipse.
quem é o homem, né? O homem que Deus fez lá no paraíso, e daí ele vem, ele é deformado, ele cria um anti-relacionamento com Deus, ele quebra o relacionamento com Deus, na verdade, mas claro que Deus vem trabalhando com esse homem através da Bíblia, né? E nós podemos ver Jesus com o plano da salvação, que os irmãos conhecem muito bem. Jesus vem, morre na cruz por esse homem. Alguns homens entendem, outros não. Uns já entenderam, outros entenderão futuramente, como nós falamos aqui no reino de Deus, né? O reino de Deus está sendo formado ainda, não está completo, e nós então vemos esse homem sendo trabalhado por Deus durante essa história bíblica. E aí, quando nós vamos ver em Apocalipse, já aqueles que glorificam a Deus, são muita gente, né? Se for olhar Apocalipse 21, 22, são muitas pessoas. Tudo isso porque é formado o reino de Deus. Então, eu vou pedir para o Caio aumentar ali, se for possível, essa letra do quadro, para a gente dizer quem somos nós hoje no mundo, né? Quem é o homem no mundo hoje? Nós ficamos a perguntar, porque muitos dos homens também, nós vemos que ele não se descobriu. E enquanto esse homem não se descobre, né, por que ele veio ao mundo, o que ele tem que fazer, por que ele foi criado, por que Deus apostou nele para ele vir aqui, enquanto ele não descobrir isso, ele vai continuar errando, ele vai continuar perdido, ele vai continuar ainda, de certa forma, buscando alguma coisa, né? E aí o homem busca na riqueza, busca no trabalho, busca em casamento, busca em religiões. Então o homem é desse jeito. Mas eu gostaria de analisar também o homem no sentido de quem é o homem no mundo atual, né? Alguns vão dizer que nós somos capachos, né? Ou capacho para alguém. O que é essa palavra capacho, né? Eu achei ela feia e depois fui olhar o que era um capacho, né? Capacho, a princípio, era um tapete que era colocado assim colocado na porta de forma grosseira para que alguém chegue e limpe o pé ali, né? E entre para o lugar sem levar sujeira. Mas olhando assim para o homem, né? Quando chama o homem de capacho, é aquele camarada que é o que tem que, vamos dizer assim, puxar o saco das pessoas, né? Como diz na gíria aí, na verdade. É aquele que, mas claro que ele puxa o saco, né, dos outros, mas ele quer alguma coisa lá no futuro, ele toma lá da cá. Então esse é o capacho que o mundo então cria, né? Tem muitos irmãos que fazem isso, né? Em várias áreas, não vou citar aqui as áreas, porque senão também acabo ferindo alguém, né? Mas na verdade, nós vemos aí que existem esses homens, né, que fazem isso para receber depois alguma coisa. Outra coisa, quem somos nós no mundo, né? Como que o homem é visto? Nós também podemos ver que nós somos uma forma de lucro, não é? Quando alguém olha para você, te olha para você produzir um lucro. Ou seja, quantos você pode trabalhar, né? Quantos momentos você pode dar da sua vida? Ou então você olha para o patrão, quanto que o patrão pode me pagar, né? Então, às vezes nós somos olhados também, o homem no mundo capitalista principalmente, ele é olhado como uma forma de lucro. O que você pode render? Qual que é a sua inteligência? O que você pode trabalhar para a minha empresa para crescer? Então, o mundo olha para você, para algumas pessoas, né? Para os homens, e vai olhar para o homem como uma forma de lucro. Que mais? Como que o mundo pode olhar algum homem, né? Que também nós podemos, então, alguns olham e falam assim, claro que aqueles que não entendem Deus, que nós somos brinquedo na mão de Deus, né? Ou seja, Deus manipula o homem, né? Principalmente os ateus aí que não gostam de Deus, deixam Deus de lado, e aí então eles vão dizer que nós somos manipulados por Deus. E creia, irmãos, tem muita gente que crê nisso, tá bom? Eu penso que você não crê assim, né? Então, para o mundo, nós somos essas pessoas que somos brinquedos nas mãos de Deus.
Deus. Não sei o que você pensa disso, eu espero que você não pense assim, né? Tenha um estudo da palavra de Deus profundo e você vai descobrir que não é isso. Mas por outro lado também, alguns vão dizer que nós somos peça no jogo do diabo, né? Eu creio também que de certa forma é certo e de certa forma não é certo. Porque a partir do momento que você começa a conhecer Deus, você larga a mão de ser peça no jogo do diabo, né? Nós precisamos conhecer a palavra e ela nos liberta disso. Então, quem é o homem para o mundo, né? Muitos vão pensar dessa forma. Aquele lá é peça no jogo do diabo. Nós podemos nos livrar de sermos peça no jogo do diabo, porque na verdade desta forma nós vemos o demônio manipulando muitas pessoas, né? Agora nós perguntamos entre ser manipulado por Deus ou pelo diabo, qual que você prefere, né? Se essa é a verdade. Então as pessoas nos vê desse jeito. O homem pode ser desse jeito. Enquanto não conhecer a Deus, ele pode ser manipulado pelo diabo. Então, o que fazemos então para mudar o que somos, né? O que nós podemos fazer para mudar essa visão? Às vezes nossa, às vezes do mundo, mas nós precisamos mudar. Quase tudo, irmãos, hoje que compramos então, vem o manual. Isso aqui eu já falei para os irmãos, vocês sabem disso também. Nós também, quando Deus nos deixou, nos fez, né, a imagem e semelhança dele, ele deixou o manual, que é a palavra de Deus. Então aqui na palavra nós encontramos quem somos nós. É claro, se a gente for olhar, eu estava conversando aqui com a equipe de transmissão antes de nós falarmos aqui, você pode olhar o homem talvez em duas fases, né? O antes de conhecer a Deus, ele é uma pessoa, depois de conhecer a Deus, ele é outra pessoa. Isso é notável, mas quando é que nós vamos ver então, nesse manual, quem somos nós? Nós poderemos olhar que nós somos pecadores, né? Isso ninguém tira, que nós somos pecadores. Outra palavra que aparece muito, que diz a palavra de Deus que nós somos pó, né? E isso é verdade. Nós somos feitos do pó da terra, e ao pó da terra nós vamos voltar. Nós somos, o homem foi feito da terra, do pó da terra. O que nós somos também, quando a Bíblia nos aponta alguma coisa, fora muitas outras coisas? Nós somos pessoas limitadas, né? Nós temos limites para tudo, na força, na vida, no pensar, nós somos limitados. Para entender Deus, nós somos limitados. Então, irmãos, quando nós olhamos para a história bíblica, por exemplo, se a história da Bíblia terminasse ali no Éden, com seres humanos sob a ira de Deus, né, um relacionamento cortado, sem uma possibilidade de fuga, de salvação, nós viveríamos numa realidade desesperadora, não é verdade? Porque nós não teríamos para onde correr. Hoje nós temos a misericórdia de Deus, nós temos os braços de Deus, que nós podemos ir para Ele, né? Mesmo ainda que os homens ainda não encontraram, mas tem essa possibilidade, a qual nós estamos falando, estamos pregando, a igreja fala, mas louvado seja Deus, que a história não acaba aí no Éden, a história não acaba nesse corte de relacionamento com Deus. Em vez de nos deixar morrer em nosso pecado, Deus age para salvar esse homem que é limitado, que é pecador, que é desesperado, né, que é corrupto. Deus então age na história do homem para salvá-lo. Por meio da encarnação, como nós já dissemos, né, Jesus desceu à terra, morreu na cruz, ressurgiu através do Filho Jesus. Então, através dessa história, através de nós crermos nessa história, Ele salva o seu povo dos seus pecados, retifica tudo, né, de uma vez por todas. E, finalmente, para aqueles que creem, para sempre e sempre. Então, irmãos, esse é o homem que nós podemos ver de certa forma. Um homem que pode ser trabalhado. Ele não precisa mais ser uma peça de jogo de Satanás. Ele não precisa mais só ser visto como uma forma de lucro. Ele não precisa ser visto apenas como um homem limitado, pecador, mas um homem que pode chegar até aos pés do Senhor e ser transformado dia a dia. Então, quem somos nós? O
que nós podemos falar nesse primeiro tópico? Quem somos nós depois do trabalho de Deus em nós, né? Então, como nós falamos aqui, somente nós podemos ser nós, né? É meio filosófico isso, é meio lógica isso, né? Somente você pode ser você, né? Já notou isso? Então Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo mundo, né? Então existe só um você, né? Existe só um que é você. Por exemplo, né? Eu fico até admirado de ver isso. Por exemplo, a gente marca o nosso polegar em alguns documentos e só você é identificado pelo seu polegar. Então, que maravilha, né? O salmista aqui, ele está se maravilhando. Que Deus maravilhoso, que me conhecia antes da formação do mundo, antes que eu existisse. Deus já me conhecia. Ele é maravilhoso, ele nos sonda, nos conhece, sabe quando a gente assenta, quando a gente se levanta, penetra em nossos pensamentos, né? E a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já sabe, conhece tudo. O Senhor, então, e aí o salmista, então, ele vai admirar no versículo de número 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, e como nós dissemos aqui, o homem é limitado, ele diz, eu não posso atingir. Tal é a grandeza de Deus, irmãos. Então nós vemos então que é esse Deus que nos cria. Nós vamos crer em quem? Nós vamos correr para quem? Para quem? É Deus. Então isso significa que ninguém mais na terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Deus tem uma história para ser contada através de você. Através de nós. A gente tem conhecido muitas histórias que têm acontecido através de homens e mulheres de Deus que deixaram as histórias escritas, né? E nós então vemos que maravilhoso demais, essas pessoas entenderam quem é Deus, e nós então podemos ver que Deus, Ele nos criou de uma forma, alguns vão falar que Ele Ele nos criou, né? Alguém para brincar, né? Ninguém existe igual a você, e jogou a forma, né? Fora. Ou seja, tem a forma de tijolo, que os irmãos sabem como que é, cria o tijolo e pronto, fica ali, faz outro tijolo. Mas a forma que Deus te criou, nós podemos dizer que foi isso. Ele criou você naquela forma, né? A sua cabeça, seus olhos, seus pés, e jogou a forma fora. Não vou repetir, vai ser outro homem diferente. Então só você pode ser você. Então, aplicando seus recursos pessoais, né? Seus recursos pessoais são os talentos naturais. Nós podemos então Deus trabalhando em nós, depois do trabalho de Deus em nós, o que nós podemos fazer? Aplicar o nosso talento, né? Com os quais Deus nos deu para a sua glória, né? Tem gente que tem habilidade para música, tem gente que tem habilidade em falar em público, tem outro com habilidade em matemática. Quando Deus então quis criar um tabernáculo e todos os utensílios para adoração, cuidou que houvesse artistas e artesãos habilidosos, né, para o trabalho dele. Então nós vemos assim que Deus nos criou, Ele nos trabalha em nós, para que nós possamos então despertar para o trabalho que Ele tem nos chamado. Hoje em dia, Deus ainda concede essas habilidades como milhares de outras, para que as pessoas possam servi-lo. Então, quem somos nós? Depois desse trabalho de Deus em nós, nós podemos então ser pessoas que animadas, nós podemos ser pessoas que creem mais, nós podemos ser pessoas que preguem a palavra de Deus com todo amor, sem visar lucro, né, nenhum, só para dizer para a pessoa que ela pode ter uma vida melhor, pode ter uma vida de paz, pode ter uma vida de alegria diante do Senhor. Então, depois do trabalho de Deus em nós, nós largamos de ser peça no jogo do diabo e passamos a então fazer parte do time de Deus. Aí nós somos trabalhados por Deus, sim, para melhorar a cada dia mais. Então essa é a primeira coisa, irmãos. Quem somos nós? Uma segunda coisa que nós podemos tirar nesse texto é que
Deus continua trabalhando em nós. E como eu já disse, só você pode ser você. E nós então vemos esse Deus trabalhando em nós, agora olhando mais assim, voltando para o primeiro ponto, né? Olhando para o trabalho de Deus. O trabalho de Deus então, que Ele pode fazer em nós. Uma outra coisa então que nós podemos ver, podemos usar as nossas habilidades, como nós estamos dizendo aqui, para a glória do Senhor. Nós, depois de trabalhado por Deus, assim como os homens que não encontraram com Deus, eles podem então ver que o mundo, ele passa a ser diferente numa visão de Deus, e nós podemos fazer coisas maravilhosas para Deus. Sermos um missionário, pregarmos a palavra, desenvolvemos os nossos dons, talentos, para que Deus possa trabalhar a cada dia mais. E nós então deixamos a nossa marca em uma igreja, em uma família, em uma sociedade. Podemos deixar a nossa marca depois de Deus trabalhar em nós. Podemos usar as nossas habilidades para a glória de Deus. Mas nós vemos também algumas implicações nisso daí. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não servir eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Nós já vimos isso. Nenhum de nós podemos dizer isso. Vários estudos revelam que uma pessoa comum tem, eu fiquei abismado de ver isso aqui, tem de 500 a 700 capacidades e habilidades na sua vida, no seu ser. Muito mais do que você imagina, muito mais do que nós imaginamos. Então nós temos essa capacidade de habilidade, de desenvolvimento no nosso ser. Somos pessoas inteligentes que Deus criou para sermos trabalhados por Ele, para trabalharmos na sua obra. Então Deus vê que nós, depois de transformado pelo Senhor, nós podemos então glorificá-la cada dia. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir a Deus. Então a igreja, hoje ela desperta esses dons, com pessoas para música, com pessoas para a pregação do evangelho, com pessoas para ser missionária. Então a igreja ela tem essa capacidade de fazer, de descobrir esses dons e talentos que existem nas pessoas. Todas as habilidades, elas podem ser usadas para a glória de Deus. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Suas habilidades não foram concedidas apenas para que você ganhe a vida, lá fora, como nós já falamos. Quando as pessoas olham para nós, olha, você é capaz de desenvolver um trabalho na minha empresa, e aí então a gente vende o nosso tempo de trabalho para as pessoas. Mas Deus também, Ele quer que nós usemos as nossas habilidades para manifestar a glória de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus, E as pessoas que vão vendo isso, eu já vi muitas pessoas através da música se converterem, a música sacra. Eu já vi muitas pessoas através de pregações, de boas pregações, as pessoas se converterem, E é claro que essa é uma das ferramentas que Deus usa para a conversão de pessoas, mas nós temos que nos colocar à disposição. Quem somos nós? Então, nós somos essas pessoas, cheias de talentos, cheias de habilidades, mas que muitas das vezes nós não temos colocado à disposição para a glória de Deus. Suas habilidades, então, elas não foram concedidas só para nós trabalharmos, para ganharmos a vida. Deus nos concedeu para que a gente também exerça esse ministério. Então, irmãos, quem somos nós depois do trabalho de Deus em nós? Primeiro, só você pode ser você, Você é que, vamos dizer assim, escolhe aquilo que você vai fazer. Você pode tanto ser manipulado pelo diabo, ou como pode também, depois de conhecer a Deus, pode então trabalhar para Deus, como no segundo ponto. E Deus quer usar as nossas habilidades, quer usar você para esse trabalho glorioso que o Senhor tem para cada um de nós. E, irmãos, para finalizar, a gente gostaria de fazer a seguinte aplicação para nossas vidas, Se não sabe quem é você, nós precisamos descobrir. Quem somos nós? Às vezes você fica
perguntando, né? Quem sou eu, né? Na minha família, quem sou eu na sociedade? Ou às vezes não pergunta, né? Anda sem direção, sem perguntar qual que é o seu papel a desenvolver na sua família, na sua igreja, na sua sociedade. Nós então precisamos descobrir para que Deus possa então trabalhar em nossas vidas e possa trabalhar nos nossos, nos aperfeiçoando a cada dia mais. Uma segunda coisa, como que nós podemos descobrir isso? Através do manual, né? Está tudo escrito aqui a respeito do homem. Quantos anos ele vai viver, o que ele deve fazer para ser abençoado, né? Tudo está escrito aqui e nós precisamos então descobrir lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Uma outra coisa que nós podemos dizer, após então tudo isso, nós poderemos desfrutar melhor a vida. Né? Nós podemos viver uma vida tranquila aqui, uma vida sem medo, uma vida de esperança, mesmo em dias difíceis como nós passamos hoje. Nós, quando descobrimos então quem somos nós, quem é Deus, né? O que nós estamos fazendo aqui, nós podemos então viver uma vida melhor, desfrutar melhor da vida, né? E a hora que terminar a nossa vida também, nós poderemos então entender o que aconteceu. Porque está escrito aqui a hora que vai, o tempo que nós temos e a hora que o Senhor vai nos chamar então. Então o salmista, ele fica maravilhado demais e ele pergunta assim: para onde fugirei da tua face, né? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, versículos 7 e 8. Então ele fica absurdado, né? Ele fica admirado, daí ele engrandece o nome do Senhor. Então esse é um Deus que cuida de nós, Ele sabe quem somos nós, Ele quer tratar com a gente do jeito que nós somos, Ele tem paciência para isso, e nós então podemos ver que depois de descobrirmos quem somos, nós podemos viver essa vida maravilhosa aqui na terra, né? E serve também, tanto hoje como futuramente, né? De nós sabermos aonde que nós vamos morar, lá de quem que nós vamos estar. Então Deus, Ele quer revelar quem somos nós. A palavra de Deus diz que quem somos nós, e a gente precisa descobrir quem somos nós para saber viver uma vida que alegra a Deus, pregando o Evangelho, vivendo uma vida feliz. Ele pode te dar aí 60, 70, 100, que nem nós falamos aqui no último culto, de uma mulher que viveu 122 anos, tanto tempo assim. Mas o dia que o Senhor te chamar, você sabe para onde você vai. Futuramente Deus então, Ele quer fazer uma obra em nós. Descubra então, irmão, quem é você, e depois então você vai ver que é maravilhoso você viver na presença do Senhor sabendo quem você é. E para finalizar, gostaria de ler Efésios capítulo 2, que ele diz assim: do pecado para a salvação pela graça. Esse texto é muito maravilhoso demais também. Eu encerro essa reunião de oração e reflexão nesse momento com esse texto, na nossa aplicação. Dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar que nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele e criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então,
Quando ele diz aqui que Deus preparou de antemão, nós voltamos para o Salmo 139 e dizer assim que Deus, então, ele preparou esse lugar, esse momento de expectativa, de descobrir quem somos nós para vivermos. Esse texto aqui, de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, ele reflete a reflexão que nós fizemos. A gente era outrora, a gente encontra Jesus, ele vem e nos dá toda a expectativa de vidas melhores, através da misericórdia, da sua graça, nós somos sarados, e aí nós vamos ressuscitar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, conforme o versículo de número 6. Então, irmãos, está aí então um pouco da história do homem, né? Quem ele era, quem ele foi, quem ele é, e quem ele é mudado nessa história. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a, então, descobrirmos quem é esse Senhor que pode nos amar profundamente e transformar as nossas vidas. Se você não encontrou com Cristo ainda, se encontre. Se você já se encontrou, continue buscando, continue colocando sua vida nas mãos dele, e que assim você será transformado. Que Deus o abençoe. Para o louvor e glória do nosso Deus, irmãos, vamos cantar o hino de número 67, Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal. Liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu.
seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Caminhamos, irmãos, para finalizar a nossa reunião de oração e peço aos irmãos que estejam orando constantemente, porque a Bíblia fala que deveremos orar em todo tempo, sendo nos dias difíceis ou dias fáceis, nós deveremos nos aproximar do nosso Deus. Gostaríamos de orar, irmãos, então, pelos desempregados, pela Igreja de Jesus, pelos enfermos, pelos missionários. Também gostaria de orar pelos enlutados, né? Aqueles que perderam algum parente nessa Covid, né? Hoje nós recebemos o aviso do nosso irmão Belarmindo, né? Que foi para os braços do Pai, e nós aqui queremos orar pelo consolo de toda a família que ficou, e nós continuamos a pedir por aqueles ainda que precisam das orações, que estão internados, que estão em casa, doentes, né? Todos os enfermos. Nós queremos também pedir pelos parentes da irmã Cíntia, esposa do nosso irmão Stanley. Então nós queremos pedir por eles, que Deus esteja cuidando deles, dando condições necessárias para estarem junto dos seus queridos, e assim a Deus protegendo, livrando o Senhor dos males. Gostaríamos também de não só pedir, mas agradecer também a Deus. Eu agradeço pelo amor de Jesus em nós, nos nossos corações, por aquilo que Ele tem cuidado de cada um de nós, pelo crescimento espiritual, que mesmo em tempo de crise, de dificuldade, nós podemos crescer mais e mais na presença do Senhor, ser homens e mulheres de Deus, fortes, inabaláveis, que nada pode nos atingir, né? Também oramos e agradecemos pelo livramento de Deus a tantas famílias, tantas pessoas que Deus tem livrado nesses dias. Gostaria também de agradecer por aqueles pedidos de oração que nós fizemos aqui, e Deus ouviu as nossas orações, por aqueles que estão doentes, principalmente aqui no caso o meu sogro, né, que já está em casa, está melhor um pouco, está sendo tratado, está tomando remédio, e Deus tem cuidado de cada um. Que Deus continue a nos abençoar. Vamos, irmãos, então, formar essa corrente de oração, se é hora daí, sobre esses pedidos que nós fizemos, e anota aí na sua agenda, durante toda a semana, nós podemos orar, falar com Deus, e Ele pode nos responder sim, não e espere. Oremos sob a soberania de Deus, assim como Jesus nos ensinou, que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Poderoso Deus, Pai nosso, aquele que trabalha em nossos corações, aquele que deixou a sua palavra para que nós pudéssemos crescer. O Senhor está conosco, é um Deus onipresente. Em todos os momentos o Senhor se faz presente. Nós queremos, Pai, nessa hora, deixar até o Teu trono de graça, Senhor, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, quando o Teu povo, Deus, se reúne nessa tarde para falar contigo, pois sabe que o Senhor é um Deus que está nos ouvindo e responde de acordo com a Tua vontade, não de acordo com a nossa vontade. O Senhor sabe o que é melhor para os Seus filhos, o Senhor sabe a resposta melhor para cada família, para cada igreja, para cada um de nós, Pai. E nós queremos, nesse momento, Senhor, colocar a cada pedido, Senhor, para que possa ser de acordo com a Tua vontade. O primeiro deles, Pai, nós queremos pedir pelos desempregados, aqueles que precisam de um trabalho. Nós sabemos, Deus, são tantos que precisam, e que o Senhor conceda, de abre as portas, Pai, a cada um, e que a nossa economia, o nosso país melhore, e que, ó Deus, as empresas, outros lugares, concursos, possam se abrir, Pai, para que os nossos irmãos desempregados possam trabalhar. Todos aqueles, Senhor, que precisam de um trabalho. Eu também, ó Deus, quero pedir
pela igreja de Jesus, aquelas, ó Deus, que são verdadeiras, que estão na Tua palavra, que os homens, ó Deus, têm o coração em Ti, que são convertidos pelo Senhor, que o Senhor possa estar chegando até eles, corrigindo também, que o Senhor possa estar chegando junto a eles, dando esperança, dando fé a essa igreja, Senhor, que tem lutado no mundo, porque estamos num mundo que está difícil, Senhor, ter fé, mas a Tua própria palavra diz que quando o Senhor voltar ao mundo, será que o Senhor encontrará fé? Pois a Sua igreja, Senhor, precisa passar por esse tempo firme, inabalável, mas para isso, ó Deus, essa igreja ela tem que buscar o Senhor, reconhecer dependência do Senhor, e assim, ó Deus, o Senhor a abençoará. Nós também, Senhor, pedimos pelos enfermos, Deus, esteja cuidando daqueles que estão no hospital, estão em casa, precisando de um remédio, precisando de uma cirurgia, Senhor. Eu quero te pedir por eles. Também, ó Deus, eu peço pelos missionários, Deus. Aqui nós lembramos sempre de 3 missionários que representam os demais espalhados pelo mundo, que é o caso do Adriano, Senhor, que é o caso do Elan, que é o caso do nosso irmão Oséias. Esteja, Senhor, suprindo as necessidades desses missionários, ó Deus, que um dia foram chamados, ocasionados pelo Senhor, a distribuir a Tua palavra em todo mundo, em todo lugar. O Senhor esteja abençoando, dando condições financeiras, psicológicas, físicas a eles, ó Deus, dando saúde para que possam ir e pregar a Tua palavra nos lugares mais distantes, ó Deus, ou perto, mas que, Senhor, a Tua palavra ela seja semeada, Senhor, por esses irmãos. Também, ó Deus, eu quero pedir a Deus pela família enlutada, Senhor, nesta tarde, a família do nosso irmão Belarmino, Senhor, que fica. Olha, Deus, nós sabemos, ó Deus, um pouco da sua história, como o trabalho foi feito ali, Senhor, na primeira igreja, como presbítero, como atuante no coral, ali, ó Deus, no Aero-Rancho também. Nós pedimos que o Senhor esteja acompanhando essa família que fica, pois nosso irmão já completou a sua carreira, guardou a sua fé, ó Deus, e prosseguiu para junto do Pai. Nós queremos, ó Deus, pedir pela família enlutada, esteja consolando, ó Deus, esteja cuidando, e que eles possam se sentir, ó Deus, consolados por Ti, Pai. Eu também, ó Deus, quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de muitas pessoas também que têm se internado e têm voltado, Deus, para casa, cuidado. Olha, Deus, eu quero pedir pela família da irmã Cíntia, esteja, Deus, com ela nesse momento, dando fé, dando condições para ela estar, ó Deus, ao lado dos seus queridos, ó Deus, e eles estarem se recuperando, Pai. Quero pedir a Deus pelo consolo da família também, que já perdeu pessoas, ó Deus, diante dessa pandemia, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo meu sogro, que fez a cirurgia, mesmo assim ainda se medicando, se recuperando. O Senhor está sendo gracioso e bondoso para conosco, e, ó Deus, nós temos visto a Sua mão, Senhor, sobre a vida de cada filho, a vida da família, Pai. Continue, Senhor, a nos abençoar, a nos guardar, a nos livrar, Senhor, de todo mal. Eu também quero te agradecer pelo amor de Jesus sobre cada um dos irmãos, por aqueles, ó Deus, que têm chegado à sua casa, têm nos procurado também, ó Deus, para a oração, têm se sentido alegres, ó Deus, na Tua presença, têm recebido bênçãos do Senhor, mesmo em momentos de dificuldade. Nós queremos te agradecer pelo amor do Senhor para cada família, Pai. Quero te agradecer também e pedir pelo crescimento espiritual de cada um de nós. Quero te louvar, ó Deus, porque em momentos difíceis nós podemos crescer, ó Deus, nós podemos te buscar, nós podemos nos fortalecer, ó Deus, para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Nós, ó Deus, queremos também, ó Deus, te agradecer e te engrandecer o nome pelo livramento que o Senhor tem dado a cada um dos irmãos, ó Deus, que tem sentido isso nas suas vidas, na vida da sua família, na vida da igreja. Nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Continue a nos abençoar. Continue, Senhor, a cuidar de nós. Obrigado. Fica conosco nesse dia. E que nós possamos ser abençoados através dessa palavra que foi lida e procurar, a Deus, descobrir quem somos nós para sermos tratados pelo Senhor. É uma coisa importante para cada um de nós, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor nos descobriu, o Senhor nos achou, nos chamou das trevas para a luz, e aqui estamos, a Deus, para sermos trabalhados por Ti, ó Pai.
Continue, Senhor, esse trabalho que o Senhor um dia começou até terminar. E assim, ó Deus, nós podemos falar que nem o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui. Não esqueça do nosso compromisso de estarmos aí arrecadando alimentos, e também a segunda arrecadação é a arrecadação de roupas para o frio. Então esteja nos ligando que nós iremos buscar na sua casa. Que Deus abençoe a igreja. Fique com Deus, em nome de Jesus.